Hoje é um domingo tremendamente especial para nós aqui na Igreja Batista em Brookfield. Na realidade, essa semana é a semana em que nós completamos 5 anos de existência da nossa igreja. É uma grande alegria, um grande privilégio para mim, como parte da turma fundadora da igreja, e poder liderar, pastorear nessa igreja é um privilégio tremendo, não só para mim, mas para minha família, minha esposa, Gui e eu, as nossas crianças. Nós nos sentimos extremamente honrados de ser parte deste grupo, que é um grupo que cresce, que é um grupo que busca a palavra de Deus, se orienta na palavra de Deus, e na realidade o tema de hoje diz totalmente o que nós pensamos quando nós estamos aqui. Nós estamos juntos na obra, no ministério, em fazer diferença nesse mundo, aplicando a palavra de Deus como regra geral. E, na realidade, hoje seria um dia totalmente diferente se nós não estivéssemos vivendo as condições que nós estamos vivendo por causa dessa história aí de pandemia e todos esses negócios. Eu não imaginava que estaria pregando nesse dia, não imaginava que a nossa celebração seria como está sendo. Na realidade, eu imaginava um lugar com gente, e não eu e câmera e equipe, para que a gente pudesse ter de fato um tempo diferente, mas isso não é algo que vai nos impedir de celebrar o Senhor, porque o Senhor está conosco, o Senhor está presente conosco, Ele está não só entre nós, mas Ele está em nós, Ele está conosco, e isso é um grande privilégio para nós. E na realidade eu gostaria de falar nesse tempo e nessa ideia de estar juntos, justamente por causa disso, porque se não fosse o fato de que nós temos pessoas que estão juntas num propósito, juntas numa tarefa, juntas num clamor, numa oração, no entendimento de que nós vivemos aquilo que nós cremos, nada disso aqui teria sido possível. Se não fossem essas pessoas com a visão no Senhor, com a força não dos seus próprios braços, mas com a força do Senhor, essas coisas só acontecem porque nós estamos juntos. Eu gostaria de convidar você que você orasse comigo, e enquanto a gente vai passar um tempo muito gostoso, eu tenho absoluta certeza, vendo essa ideia de estar juntos. Pai de amor, nós nos apresentamos na Tua presença, Senhor, suplicando a Ti, que o Senhor continue falando conosco, continue tocando as nossas vidas, continue impactando, Senhor, o nosso ser, continue transformando-nos. Pai, é o que nós clamamos a Ti, Senhor, que este tempo aqui seja um tempo abençoado, Pai, e que ao terminarmos de meditar na Tua Palavra e de trocar ideias a respeito da Tua Palavra, Senhor, que a expressão de todos quantos estiverem ligados aqui, é dizer que nós estamos juntos. Senhor, nós te suplicamos que o Senhor ministre em nós e através de nós a Tua palavra, o Teu querer, o Teu poder, a transformação que só o Senhor pode causar, mas sobretudo, Senhor, que o Senhor ministre a salvação a quem estiver nos assistindo e nos escutando. Senhor, é o que nós rogamos a Ti agradecidos, no nome eterno do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. O momento que a gente vive é um momento que a gente poderia dizer de incertezas. Na realidade, eu falava aqui agora há pouco, que nós não imaginávamos que a nossa celebração de 5 anos seria do jeito que está precisando ser. Incertezas. Nós não tínhamos certeza disso, embora tivéssemos planejado, embora tivéssemos pensado, elaborado um monte de coisas, não tínhamos como ter certeza do que aconteceria. Aliás, o que a palavra de Deus nos fala a respeito dos nossos planos, nós fazemos planos, mas o sim, o amém, pertence ao Senhor, não pertence a nós. O tempo que nós vivemos é isso aqui, é incerteza. Tempos de incerteza. Nós não temos como saber o que serão das coisas, não temos como saber nesse tempo de pandemia o que é que vai ser na próxima semana, como não teríamos condições em nenhuma outra época, porque o futuro não pertence a nós. O futuro não pertence a nós. Mas um grande problema das incertezas é que traz dificuldades para o nosso dia a dia. Traz dificuldades, traz problemas, traz
situações que não temos condições de lidar. E se fôssemos visualizar somente as incertezas que temos, não teríamos condições de viver a vida que Deus tem para nós. Na realidade, o que eu poderia dizer para você é que a melhor coisa que você pode fazer na sua vida é você não se ligar nas incertezas. Não foque nas incertezas, porque as incertezas têm o poder de roubar a alegria. Na nossa celebração, se o fato de que nós não tínhamos como predizer o que acontece no dia de hoje e as celebrações que temos no dia de hoje, se fôssemos focar nessas incertezas, hoje, ao invés de um dia alegre, seria um dia triste. Essa é uma realidade para toda e qualquer tipo, para toda e qualquer situação, para todo e qualquer tipo de situação que você enfrentar na sua vida. Na realidade, quando a gente vive esses momentos e a gente vive tempos em que a gente tem incerteza, e algumas incertezas vão fazer exatamente isso aqui, roubar de você a sua alegria, eu tenho que parar e eu tenho que te perguntar, se você pudesse fazer uma lista de todas as coisas que você, em vez de incerto ou incerta, de todas as coisas das quais você está certo ou certa, a minha pergunta para você é: que tipo de certeza você tem? Que tipo de certeza você poderia colocar nessa lista? Que tipo de certeza você poderia anotar? Não, eu tenho absoluta certeza a respeito disso, a respeito daquilo, a respeito daquilo outro. A história que a gente tem para meditar hoje é uma história linda que o Evangelho de Mateus nos traz e fala justamente a respeito de uma certeza que é capaz de mudar a história. Uma certeza que é a certeza que nos coloca juntos aqui, é a certeza que nos faz mover na fé, na confiança que temos em Jesus Cristo, a certeza que nos permite trabalhar juntos, estar juntos, para que de fato as coisas sejam do jeito como o Senhor tem planejado que seja, nas nossas vidas e no reino dele. A história que nós temos, ela começa dizendo o seguinte: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? E a ideia dele aqui é justamente o que as outras pessoas, o que as outras pessoas pensam a respeito. Ele usa essa expressão fascinante a respeito dele mesmo. O que as pessoas pensam, dizem que o Filho do Homem é. E o que me chama a atenção nesse texto, a primeira parte dele, é justamente o fato de que Jesus pergunta para os seus discípulos o que as outras pessoas pensam. O que as outras pessoas pensam? E na realidade, quando a gente olha, é mais fácil a gente descobrir, analisar, ou talvez até julgar o que as pessoas pensam. E tem um dito popular, talvez um dos melhores ditos populares que eu conheço, que diz que é fácil você ser pedra, duro é você ser a vidraça. E quando eu olho isso aqui, eu consigo perceber a intenção de Jesus. E o que eu poderia dizer para você é que Jesus instiga a mente dos discípulos a conhecer as suas próprias certezas. Ele pergunta para eles o que é que os outros dizem, eles vão ter que pensar a respeito dos outros, mas não só a respeito dos outros, eles vão ter que começar a pensar a respeito deles mesmos. Eles vão ter que pensar a respeito do o que eu também penso, o que eu também tenho de certeza, o que eu conheço, o que eu sei a respeito de Jesus Cristo. Os discípulos então respondem: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, ainda outros Jeremias ou um dos profetas. No mínimo é curiosa essa afirmação dos discípulos em relação às pessoas. O que eles dizem? O que eles apresentam aqui é uma coisa totalmente estranha, totalmente diferente daquilo que a palavra de Deus demonstra, não só a respeito de Jesus, mas a respeito de todas e quaisquer outras coisas no universo. Só o fato de que João Batista era contemporâneo de Jesus já começa a ficar estranho, embora a essa altura João Batista já tinha sido decapitado. Mas o fato de que eles pensam que ele é Elias, que é Jeremias ou qualquer um dos outros profetas, é no mínimo estranho e diferente
daquilo que a palavra de Deus ensina. Mas uma das coisas que a gente pode perceber aqui, só de olhar o que as pessoas estão pensando, e os discípulos sabem que essas pessoas estão pensando essas coisas aqui, o que eu poderia dizer é que essas pessoas estão incertas. Elas não sabem nem o que pensar a respeito de Jesus Cristo, e quando ele pergunta o que eles pensam, o que eles dizem, a resposta, eles estão incertos, eles não sabem quem o Senhor é, e na realidade, pelo fato de que eles imaginam que ele poderia ser Elias, que ele poderia ser Jeremias ou qualquer dos outros profetas, não só incertas, mas eu poderia dizer ainda mais, que essas pessoas estão completamente equivocadas. Embora elas imaginassem aquilo, embora elas pensassem aquilo, talvez até fosse a certeza de alguns deles, mas eles estavam equivocados. Isso me traz um pensamento, isso me traz uma ideia, e talvez você poderia ter essa mesma ideia. Como são as suas certezas? Como são as suas certezas? Que embora em algumas coisas a gente esteja certo, você pode estar crendo, você pode estar imaginando, você pode estar tendo como para você mesmo, como sendo uma certeza, mas está completamente equivocado. Talvez o que a gente poderia pensar e imaginar, e enquanto fala daquelas pessoas que estavam à volta, talvez os religiosos daqueles dias, outras pessoas que viviam naqueles dias, é fácil olhar para eles e dizer, eles estão completamente equivocados. Eu tenho uma história inteira da palavra de Deus à minha disposição, com certezas, com razões, com sucessos, com fracassos, toda uma história disponível para eu poder olhar e dizer, não, eu sei, eles estavam completamente equivocados. Julgar os outros é fácil, mas que fundamento você tem para as suas próprias crenças? As coisas nas quais você acredita, as coisas nas quais você coloca a sua devoção, que fundamento você tem para as suas próprias crenças? Na verdade, eu poderia trocar essa palavra crenças aqui por certeza e dizer para você que fundamento você tem para as suas próprias certezas. Que fundamento você tem para as suas próprias certezas? E é isso que Jesus faz, ele perguntando aos discípulos, ele diz para eles o seguinte, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Se eles já estavam com suas mentes sendo instigadas nesse momento a imaginar o que eles mesmos pensavam, agora eles vão ter que responder, porque a pergunta é direta para eles, a pergunta é específica para eles, a pergunta é central, não é o que as outras pessoas imaginam, não é se elas estão certas, não é se elas estão erradas, é o que vocês dizem, o que vocês dizem, o que vocês discípulos, o que vocês que estão andando comigo, o que vocês que me conhecem, o que vocês dizem a respeito de mim? Quem vocês dizem que eu sou? E aqui, nesse momento, a minha pergunta é, o que você diz a respeito de Jesus? O que você diz a respeito de Jesus? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? É uma pergunta interessante. E a resposta que o texto tem para essa pergunta ainda é um pouco mais interessante, e o texto diz que Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Repare que Pedro não diz, Senhor, eu imagino que o Senhor seja o Cristo. Senhor, eu creio que o Senhor seja o Cristo. Ele falou, não, tu és. Ele está certo. Isso aqui é parte, não de incertezas de Pedro, que embora ele fosse alguém cheio dessas incertezas, não é parte das incertezas dele, mas é parte das coisas que ele tem concreta, parte das coisas que ele está certo, parte das coisas das quais ele tem certeza. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Cristo, o Filho do Deus vivo.
Essa afirmação de Pedro é o que eu creio para a minha vida. Essa afirmação de Pedro é o que a igreja onde eu sirvo crê na sua vida. Essa afirmação de Pedro de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, é o que todos aqueles que têm Jesus como Senhor na sua vida creem. E precisam crer, com todos os aspectos que vêm conjugados junto com essa afirmação: tu és o Cristo, tu és o Messias, és o enviado de Deus, e eu preciso crer no que o Senhor fala. Eu preciso crer no que o Senhor diz. E isso demonstra para nós a fé que a gente tem em Jesus Cristo, mas indica também algo muito mais importante: se nós estamos juntos ou não. Estamos juntos. Estamos juntos? Você crê exatamente assim? É essa a certeza da sua vida? Jesus é o Cristo, não só que Ele é o Cristo, mas todas as coisas que implicam por trás disso, a obediência à sua palavra, pelo fato de que Ele é o Messias, de que Ele é o enviado, que é o que essa palavra Cristo quer dizer, que Ele é o enviado. Nós estamos juntos, e juntos num funcionamento como talvez numa engrenagem. Eu gosto sempre de lembrar isso, que isso aqui é um retrato de união, é um retrato de trabalhar junto. Estar junto é um retrato de que as coisas funcionam, mas uma coisa que eu preciso ter certeza, e eu preciso te fazer com que você se lembre e tenha certeza, você precisa se lembrar, lembre-se sempre que unidade é diferente de uniformidade. Eu estar unido, eu estar em união, não necessariamente quer dizer que eu sou igual, como na ideia da engrenagem. As peças de uma engrenagem não necessariamente são iguais, mas elas funcionam em conjunto. Um motor de um carro ou de qualquer uma outra coisa, uma roda de uma bicicleta, uma corrente de uma bicicleta, essas coisas são engrenagens, elas funcionam juntos, elas funcionam em união, não necessariamente são iguais, não necessariamente são uniformes, não necessariamente são a mesma coisa. O reino de Deus é cheio de coisas assim. Eu sou de um jeito, você é de outro, mas nós precisamos ter uma união naquilo que a gente faz para o reino de Deus. Eu sirvo numa igreja com uma bandeira tal, pode ser o caso que você serve aqui também, aleluia, louvado seja Deus, porque a gente serve junto, mas pode ser que você está em um outro lugar, num outro país, em lugar totalmente diferente, mas se a sua vida, e se na sua vida Jesus é o Cristo, nós estamos juntos. Porque é isso que o reino de Deus é. É exatamente isso que o reino de Deus é. Um grupo de pessoas que trabalha juntos, que está juntos. Nós estamos de fato juntos. Nós estamos de fato juntos. E a expressão e a informação que Pedro passa, ela é tão eficaz e tão poderosa para nós, incluindo até os dias de hoje, de que Jesus é o Cristo, Ele é o Filho do Deus vivo. Pedro não tem dúvidas a respeito disso, na realidade ele está muito certo a respeito disso, e Jesus então diz para ele: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado. Olha o que Jesus disse, é uma revelação, é uma coisa que foi desvendada para ele. Isso não foi revelado a você por carne ou por sangue, não é coisa natural, não é coisa do ser humano, não é coisa da matéria, não é coisa de carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Eu acho bonito isso. Jesus disse para ele: você é feliz porque você sabe essa coisa. Você é feliz porque esse mistério foi desvendado, foi revelado para você. Isso só é uma coisa que acontece por causa do Pai que está nos céus. É uma coisa de Deus. E entender isso aqui é uma coisa de Deus. Na realidade, o reconhecimento de que Jesus é o Cristo é o resultado de um esclarecimento do Espírito Santo na vida de alguém. Você é incapaz de chegar à conclusão de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e viver essa definição totalmente na sua vida, a não ser que seja uma obra
do Espírito Santo de Deus em você. Talvez você pode ter algum tipo de dúvida nesse momento a respeito de quem Jesus é. Ou pode ser que você seja até alguém que se diz um seguidor de Jesus Cristo. Talvez você seja alguém que se diz um discípulo de Jesus, mas que nesse momento, o fato de que ele é o Cristo, o Filho de Deus, e todas as coisas que se implicam nessa afirmação, não seja exatamente aquilo que você vive. Talvez você não esteja diretamente junto. Mas é um momento, é uma oportunidade de repensar aquilo que nós fazemos, aquilo que você faz, aquilo que eu faço. Aquilo que eu faço. Jesus está contente com a afirmação de Pedro. Ele fala assim, é isso aí, você foi revelado, essa informação que você tem é somente uma obra do Pai. E ele completa, e eu digo que você, Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Eu acho linda essa expressão, é Jesus que diz, eu edificarei a minha igreja. E esse momento é um momento importante para nós, de uma forma muito especial para nós aqui em Brookfield, que nós estamos celebrando um tempo em que nós estamos vivendo exatamente essa afirmação de Jesus Cristo, é eu que vou edificar a minha igreja. Não é um projeto pastoral, não é um projeto de uma equipe de líderes, é um projeto de Jesus Cristo, o Senhor, de edificar a igreja. Ele diz, as portas do inferno não poderão vencê-la. Não poderão vencê-la. Essa afirmação de Jesus, esse contexto de que ele coloca toda essa ideia, e não só o fato de que ele menciona igreja, que é uma questão de comunidade, é a questão de estar junto. Para ser igreja você precisa estar junto. Deixa eu te falar, deixa eu te incentivar, que é um modelo, é uma coisa, é um modismo que temos vivido no dia de hoje. As pessoas estão cheias de manias, estão dizendo, eu posso ser igreja em casa. Você não pode ser igreja em casa, você só pode ser igreja junto com outras pessoas. Igreja é um conjunto. Igreja é estar junto. Você é salvo se você tem Jesus na sua vida, e nada é capaz de te roubar essa salvação que Jesus te garante, nem você mesmo, porque se você é de Jesus, você está salvo, você está com Ele, mas para ser igreja você precisa estar junto. E a minha pergunta é, nós estamos juntos? E a minha expectativa é que você responda, estamos juntos. Talvez nós somos diferentes, nós não temos uniformidade, mas nós temos unidade. As portas do inferno não poderão vencê-la. A invencibilidade da igreja está justamente na unidade em Cristo. Se eu tentar fazer qualquer coisa na força dos meus próprios braços, eu não vou conseguir. Essa invencibilidade que só o Senhor é capaz de dar. Se eu tentar viver essa invencibilidade na minha própria condição, eu não vou conseguir, porque a invencibilidade da igreja está na unidade em Cristo. É estar junto, é estar ligado, é estar vivendo Ele, de fato é o que nós precisamos para que aquela afirmação de Jesus, e ela vai ser sempre verdadeira, porque existem pessoas que estão juntas. Se eu me ligo, eu estou junto, e a minha pergunta é, nós estamos juntos? E eu espero que você responda, estamos juntos. Estamos juntos. O processo, o conceito e a ideia de unidade, para que seja um resultado bem-sucedido, é tão forte na palavra de Deus que Jesus repete isso com os seus discípulos o tempo inteiro. Sejam um, ele ora, ele clama ao Pai, Pai, que eles sejam um para que o mundo creia, amemos uns aos outros. O tempo inteiro Jesus incentiva a ideia de unidade. E, na realidade, ele fala desse conceito, justamente o que pode acontecer quando não existe unidade. Numa ocasião, as pessoas levaram alguém na presença de Jesus, e essa pessoa tinha um demônio, e por causa disso, ela era uma pessoa que era cega e era muda. Isso não quer dizer que quem é cego ou mudo é porque tem demônio, mas aquela é a história que estava acontecendo ali, e Jesus liberta aquela pessoa, e de repente a pessoa pode enxergar, a pessoa está
falando e de repente outros chegam e dizem, esse tal de Jesus, ele tem que ser alguém de Deus, porque é só alguém de Deus que é capaz de fazer isso. E curiosamente, os religiosos daquele lugar, daquela situação, os religiosos daquela história falam, não, e isso é coisa de Beelzebul, isso é coisa de Satanás, porque ele está expulsando demônios com poder de demônios. E Jesus, então, ele dá uma lição na questão de unidade, na questão de união, que é fora do comum e vai transformar toda e qualquer situação na nossa vida. E o texto diz para a gente o seguinte, em Mateus capítulo 12, Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido. Se você me acompanha, se a gente tem um pouco mais de intimidade, você sabe o tanto que eu gosto dessa expressão quando a palavra de Deus diz todo. Não tem nada que fica de fora. Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. Jesus não diz o seguinte, pode ser o caso de que um reino dividido entre si mesmo, contra si mesmo, vai ser arruinado. Não, ele diz, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. Não só isso, mas ele acrescenta a ideia, toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Guarda essa informação. Isso aqui você vai poder pegar e aplicar em toda e qualquer área da sua vida. Você vai poder pegar e trazer de uma forma bem espiritual para um ambiente onde você serve ao Senhor. Se a mente for dividida, se o pensamento for dividido, vai ser arruinado. Você pode pegar isso aqui e levar para o seu ambiente de trabalho. Você pode pegar isso aqui e levar para dentro da sua casa, no seu relacionamento com o seu cônjuge. Se o pensamento de vocês estiverem dividido, não tem como subsistir. O resultado é um resultado de ruína, é um resultado de destroços, é um resultado de derrota. Não tem como um reino dividido, não tem como uma cidade ou uma casa dividida subsistir. Vai ser fracasso. Precisamos estar unidos. A união gera invencibilidade. Quando Jesus diz, as portas do inferno não poderão vencer a igreja, e ele incentiva o tempo inteiro que nós sejamos um, que nós estejamos um, nós precisamos estar certos de que nós estamos sendo um, de que nós estamos juntos. Nós estamos juntos. Jesus não só pega essa ideia, mas na realidade a palavra de Deus ela é cheia das afirmações e de afirmações que nos trazem e nos levam ao pensamento de que quando nós estamos em união, nós geramos a invencibilidade, não com a nossa força, mas com a força de Deus em nós, do Santo Espírito em nós. Mas talvez uma das histórias mais interessantes que nos traz justamente essa ideia da invencibilidade por causa da união é uma história negativa na palavra de Deus, mas é Deus quem dá testemunho de que a união gera invencibilidade. Na realidade, na história no livro do Gênesis, quando as pessoas estão tentando construir uma torre, teve o tempo de dilúvio e de repente a terra está cheia de gente novamente e o homem começa a ficar preocupado e diz o seguinte, ei, vamos construir uma torre para que seja bem alta, que vai chegar até o céu e nunca mais nós seremos destruídos por nenhum tipo de dilúvio. E eles criam essa ideia, uma ideia totalmente diferente daquilo que Deus tinha de projeto para o homem, daquilo que Deus tinha de intenção para o homem, e o homem começa a criar aquela coisa, aquela torre, aquela ideia, construção daquela ideia, e Deus não se agrada daquilo. E olha o que o texto diz, o Senhor disse, eles são um só povo, união. Eles são um só povo, embora eles não estejam unidos para uma coisa boa, mas ele diz, eles estão em união, eles são um só povo, eles falam uma só língua, eles estão em acordo, eles se entendem, eles estão juntos e eles se entendem, e começaram a construir isso, eles estão construindo uma coisa, eles estão juntos, eles se entendem e eles estão construindo. E olha o que Deus diz, isso é o testemunho de Deus, em breve, nada poderá impedir
o que planejam fazer. Nada poderá impedir o que planejam. Isso aqui é um testemunho de Deus. Embora a história é uma história negativa, mas a aplicação dela na minha vida, a aplicação dela na sua vida, a aplicação dela na igreja onde nós estamos, ela é totalmente verdadeira e certa. Se nós formos um só povo, e se nós estivermos nos entendendo, falando uma só língua, e estamos trabalhando nessa construção, nada pode nos impedir. Isso é o que Jesus fala. É o que ele fala quando ele diz o seguinte: eu edificarei a minha igreja. É gente, é povo, e as portas do inferno não tem como vencê-la. Lembra que eu comecei falando a respeito de incertezas? Nós vivemos incertezas. Você vive incerteza no seu relacionamento conjugal, você vive incerteza no seu relacionamento com seus pais, ou com seus filhos, ou com seus amigos, ou no seu trabalho, ou mesmo na igreja. Queira Deus que nós vivêssemos só certezas, mas nós temos incertezas. Nós temos incertezas. A dificuldade e o problema das incertezas é que as incertezas, elas geram divisão. Geram divisão. As incertezas vão sempre trazer divisão. As coisas que nós não temos, talvez num bom dito popular, preto no branco, eu sei exatamente o que é uma coisa, o que é outra. As coisas que são nuances, as coisas que são mais ou menos, as coisas que não estão tão claras, são as coisas que geram divisão. Repare, olha na sua igreja, olha talvez aqui na nossa igreja, as coisas que talvez não sejam as melhores que a gente tem. Não somos perfeitos, mas são coisas que de incertezas, são coisas que geram divisão. Lembre disso, foque sempre no que é certo, foque sempre no que está claro, porque você vai sempre ter alegria. Nós precisamos focar naquilo que é certo, porque se as incertezas geram divisão, já as certezas, elas geram unidade. Elas vão nos fazer estar juntos. O fato de que nós somos um povo, o fato de que nós falamos uma língua, nós nos entendemos, nós temos condições de ter unidade. A gente volta lá para Mateus 16 e Mateus conclui a narrativa dizendo o seguinte, que Jesus então advertiu os seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Isso é curioso, né? E é até interessante. Não contem a ninguém que eu sou o Cristo. Mas isso aqui foi no momento em que eles estavam vivendo, na hora em que eles estavam vivendo, a situação que eles estavam naquele instante. Hoje, na realidade, é o oposto. Hoje, a palavra de Jesus é: anuncie nos 4 cantos que Ele é o Cristo. Anuncie nos 4 cantos que Ele faz a diferença na vida da pessoa, não só aqui nessa terra, mas muito mais importante do que isso, faz a diferença em toda a eternidade. Por quanto tempo será? É a eternidade que é eterno. Nada é capaz de tirar da sua vida a transformação que é só Jesus que é capaz de causar, porque Ele te dá uma salvação que dura eterno. E o nosso projeto, o nosso propósito é ser exatamente anunciadores, proclamadores de Jesus Cristo. Seja na tarefa de proclamar que Jesus é o Cristo. Esteja unido, estejamos juntos, e que se alguém te perguntar, nós estamos juntos, você possa dizer, falando, nós estamos juntos, porque esse daqui é o meu projeto pessoal de vida, é o projeto da vida da minha família, da minha esposa e dos meus filhos, de ser na tarefa de proclamar que Jesus é o Cristo. É o propósito, é o desenho, é o planejamento da igreja onde eu sirvo, onde eu estou. E se você tem esse propósito, nós diremos com certeza que nós estamos juntos. Hoje
nós celebramos 5 anos, mas se Deus nos der vida e nos der saúde e nos permitir celebrar 50, ou seja lá quantos for, se nós estamos vivendo como na tarefa de proclamar que Jesus é o Cristo, talvez na sua igreja, seja lá onde você está celebrando 50 ou 250 anos. Mas celebre sabendo que quem edifica é Cristo e que a nossa responsabilidade para que o mundo creia que Jesus é o Cristo é viver tendo certeza de que nós estamos juntos. Pai de amor, o clamor que nós levantamos a Ti nesta hora é o mesmo clamor que o Teu Filho levantou a respeito dos discípulos que andavam com Ele e a respeito de todos nós que hoje aqui também somos discípulos. Unidade. Pai, ajuda-nos, Senhor, que aqui onde nós estamos, que aqui na Igreja Batista em Brookfield, Senhor, que nós sejamos Ó Pai, que todos quantos estão escutando essa palavra, assistindo a esse vídeo, Senhor, que as suas vidas possam ser transformadas em todo e em qualquer lugar que eles estiverem. Ó Pai, que se há alguma semente de amargura, de rancor, de separação, de divisão, mesmo de incertezas, ó Pai, volte, Senhor, o foco de cada um para aquilo que nós temos certeza, de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e que nós possamos proclamar isso com toda a força dos nossos pulmões, Senhor, e dizer para o mundo que a razão da alegria, que o motivo da felicidade e que a solução para todo e qualquer problema do ser humano se encontra em Jesus. Pai, ajuda-nos a ser na proclamação do Teu grande amor, do Teu grande poder e, sobretudo, Senhor, da Tua salvação. É o que nós oramos agradecidos, Pai, no nome santo e bendito do nosso Senhor e eterno Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém.